Paula Henkel, ex-atleta olímpica e defensora da liberdade que vive nos Estados Unidos, não perdoou os ministros do STF após a aplicação da Lei Magnitsky. Em suas redes sociais, ela celebrou abertamente a sanção contra Alexandre de Moraes e provocou Luiz Roberto Barroso, lembrando que o trumpismo venceu. Henkel foi uma das brasileiras que mais trabalhou para informar o Congresso americano sobre a realidade da perseguição política no Brasil. Ela traduziu vídeos de ministros do STF, explicou o contexto das decisões autoritárias e ajudou parlamentares americanos a compreender a gravidade da situação brasileira. Quando Barroso disse que derrotamos o bolsonarismo, Henkel garantiu que essa fala chegasse aos ouvidos certos em Washington. Os congressistas americanos ficaram chocados ao ver um ministro da Suprema Corte comemorando o resultado eleitoral como se fosse militante partidário. O trabalho de Henkel e outros brasileiros patriotas nos Estados Unidos foi fundamental para que Trump compreendesse a dimensão da perseguição política no Brasil. Eles forneceram documentos, traduziram decisões judiciais, explicaram o contexto político e mostraram como Alexandre de Moraes estava violando sistematicamente direitos fundamentais. Elon Musk, dono da plataforma X e inimigo declarado de Alexandre de Moraes, comemorou a sanção com emojis que demonstravam força e empolgação. O empresário sul-africano conhece bem as práticas censórias do ministro brasileiro, que tentou bloquear sua rede social no Brasil. Musk enfrentou Alexandre de Moraes quando o ministro exigiu a censura de contas conservadoras no X. O empresário se recusou a cumprir ordens ilegais e teve sua plataforma bloqueada no Brasil por meses. Agora ele vê seu algoz sendo punido pela maior potência mundial. A batalha entre Musk e Moraes se tornou símbolo da luta entre liberdade de expressão e autoritarismo digital. O empresário representava os valores democráticos ocidentais, enquanto o ministro brasileiro adotava práticas típicas de regimes autoritários. O pânico tomou conta do Supremo Tribunal Federal após a confirmação de que outros ministros podem ser alvos da Lei Magnitsky. A informação vazada por Lorival Santana sobre a estratégia americana de escalada gradual deixou os togados em estado de desespero total. Flávio Dino, o ex-governador que chegou ao STF através de uma indicação puramente política, está entre os primeiros da lista americana. Suas decisões sempre alinhadas com Alexandre de Moraes e seu histórico de perseguição a opositores políticos no Maranhão não passaram despercebidos em Washington. Dino transformou o Maranhão em um feudo político, onde a oposição era sistematicamente perseguida. Agora, como ministro do STF, continua a mesma prática em escala nacional. Os americanos identificaram esse padrão e o colocaram na mira das próximas sanções. Cristiano Zanin, o advogado de Lula, que virou ministro em uma das nomeações mais escandalosas da história do STF, também está sendo monitorado. Sua parcialidade é tão evidente que causa constrangimento até mesmo entre colegas da corte. Zanin nunca escondeu sua militância em favor do PT e de Lula. Suas decisões são previsíveis e sempre favorecem os interesses do governo petista. Esta atuação político-partidária chamou a atenção do Departamento de Estado americano. Carmen Lúcia, que já presidiu o STF anteriormente, também está na lista de alvos potenciais. Suas manifestações públicas contra Bolsonaro e o movimento conservador demonstram um viés ideológico incompatível com a imparcialidade exigida de um ministro da Suprema Corte. Gilmar Mendes, o decano que deveria ser exemplo de serenidade e equilíbrio, tornou-se um dos maiores defensores das arbitrariedades de Alexandre de Moraes. Suas votações automáticas a favor do relator dos inquéritos políticos revelam a ausência total de independência judicial. Mendes tem um histórico controverso que inclui decisões questionáveis e comportamentos inadequados para um ministro da mais alta corte do país. Os americanos estão analisando todo esse histórico para decidir sobre possíveis sanções. O ministro Luiz Roberto Barroso, atual presidente do STF, está em situação particularmente delicada após suas declarações sobre derrotar o bolsonarismo.
Ana Paula Henkel conseguiu levar essas falas ao conhecimento do Congresso americano, causando indignação entre parlamentares republicanos. Barroso cometeu o erro fatal de politizar publicamente a Suprema Corte brasileira. Ao comemorar resultado eleitoral e falar em derrotar um movimento político legítimo, ele violou todos os princípios de imparcialidade judicial. A estratégia americana é clara: começar com Alexandre de Moraes e depois expandir as sanções conforme a reação do governo brasileiro. Se Lula e o STF continuarem com as perseguições políticas, mais ministros serão incluídos na lista da Lei Magnitsky. Esta escalada gradual serve também como aviso. Os ministros ainda têm oportunidade de recuar e parar com as práticas autoritárias. Caso contrário, enfrentarão o mesmo destino de Alexandre de Moraes: isolamento internacional e morte financeira. André Mendonça, o ministro indicado por Bolsonaro, está obviamente fora da lista americana. Suas decisões técnicas e respeitosas aos direitos fundamentais contrastam com o ativismo político dos demais colegas. Cássio Nunes Marques, outro ministro indicado por Bolsonaro, também não preocupa os americanos. Ambos demonstram independência judicial e respeito aos princípios democráticos básicos. A situação é tão grave que alguns ministros já começaram a moderar seus discursos públicos. O medo das sanções americanas está causando mudanças de comportamento no STF, o que prova a eficácia da estratégia de Trump.